Boa noite, pessoal! E aí, como vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui, mais um episódio do Saia do Zero Cast. Estamos aqui para te ajudar a descobrir a rota da sua jornada. E nos siga lá nas redes sociais, em todas as plataformas podcast, aqui, Spotify, também YouTube, Instagram e TikTok, @Saia do Zero Cast. E nós temos aqui um convidado ilustríssimo, que estamos muito felizes em recebê-lo. Na verdade, já faz um tempo já que ele deveria vir, porque ele fica só nos bastidores, viu? Mas hoje eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com ele. Então, antes de mais nada, deixa eu falar um oi para minha parceira querida, que sempre está aqui comigo. Oi, Laine. Oi, Cat, tudo bem? Olá, pessoal, como vocês estão? Empolgadíssima para esse episódio. Nós estávamos esperando mesmo esse momento em que a gente traz aqui o nosso convidado que praticamente idealizou o Saia do Zero. Praticamente não, foi ele. Startou aí tudo. E só nos entregou nas nossas mãos um projeto tão bonito que foi nascendo, né? E aqui a gente está crescendo ainda com tudo isso. Então, somos privilegiadas de entrevistá-lo. Eu vou apresentar ele aqui. Mas antes disso, também queria que você voltasse nos outros episódios. Escuta o que a gente tem falado aqui sobre maternidade. A gente falou sobre corpo, alma e espírito por muitos episódios, eles são sensacionais. Mas escuta o último, que eu tenho certeza também que você vai gostar muito. Com o convidado, que depois a gente fez outro, né? Que também foi demais, viu? Foi Amor e Solidão, que foi assim, eu amei esse episódio. Então, volta lá e compartilha com as pessoas também. Bom, sem mais delongas, nós estamos aqui com Matheus Meira. Matheus Meira, 27 anos, ele se destaca por uma paixão em iniciar novos negócios e orientar pessoas em estratégias digitais. Ele é formado em eletroeletrônica e tem experiência em marketing político, vendas de tickets de médio e alto valor e ajudou diversos empreendedores a iniciar e aprimorar seus negócios. Sua habilidade em direcionar pessoas e melhorar aspectos das empresas em que atua o torna uma figura influente no cenário empreendedor. Matheus Meira! Seja bem-vindo, Matheus! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui, de verdade. Muito bom te receber, viu? Na verdade, por mais que eu já te conhecia há algum tempo aí, pouco sabia sobre o seu currículo, viu? Fiquei impressionada, até porque você também já nos ensinou muito aqui, pelos bastidores, né? Mas realmente agora poder aprender com você, aí um pouco mais a fundo, inclusive acho que é o primeiro tema que a gente traz, que fala sobre negócios aqui no podcast. Eu acho que realmente vai ser um episódio de divisor de águas aí na vida de muita gente. Exatamente. Você quer falar um pouquinho de você, né? Já que a Laine te apresentou. Legal, falo sim. Meu nome é Matheus, como já foi apresentado, 27 anos. Realmente eu tenho uma paixão muito grande por criação de negócios. Eu acho que desde pequeno o que mais me engaja é realmente saber como que as coisas surgem, sabe? Eu sempre fui aquela criança curiosa, não tinha carrinho de controle remoto porque eu quebrava tudo, sabe? Só para descobrir como que ele funcionava. E acabei fazendo eletroeletrônica por causa disso. Por causa dessa paixão por tentar descobrir como as coisas, de certa forma, funcionam, sabe? E, né, enquanto eu fazia eletroeletrônica, eu descobri uma paixão maior ainda, que é negócios, né? Que é saber como que as coisas realmente regem, entender melhor essa comunicação entre cliente e empresa. Essa maturidade eu adquiri ali no meu estágio. E aí eu agradeço muito a equipe, né, que me estagiou, que não tenho palavras para agradecer o quanto que eles foram um diferencial, sabe, na minha vida, ao ponto de me ensinarem coisas preciosas. E eu sempre me indaguei com essa criação, sabe? Com esse, literalmente, sair do zero, sabe? Então, eu posso dizer assim que sair do zero, pra mim, é uma especialidade, sabe? Eu gosto disso, de você não ter nada e você criar alguma coisa.
É isso. Muito bom. Não é por isso que o nome surgiu daí do Saia do Zero. Né? Eu peguei esse gancho aqui só pra falar pra vocês. Mas... Muito bom. Inclusive, você quer falar rapidamente, Má, como que surgiu tudo isso aí no seu coração, inclusive a respeito do próprio projeto, né, de você também trazer a Laine junto, que já tinha também isso, essa chama no coração dela já ardia, e aí você foi e ajudou a gente a colocar em prática, depois fazendo um convite para mim, né? Sim. Então, você lembra um pouquinho aí desse tempo, rapidamente, só para o pessoal de casa saber mesmo. Sim. Essa conversa sobre fazer algo diferencial, né, para as pessoas, ela surgiu quando nós estávamos passando por uma certa dificuldade de algo que aconteceu em nossa vida. E nós estávamos pensando em como nós poderíamos transformar a vida das pessoas que estavam, de certa forma, em uma mesma situação que a gente. Uma situação de eu tenho um desejo, não sei como executar. E eu estou no zero. Eu estou no zero. Ou de que eu estou fazendo tantas coisas, mas eu não consigo avançar. É como se a gente tivesse realmente, assim, um chaveiro com várias chaves. Sim. Só que a gente não sabia que porta. Exato. Sabe? A gente só precisava entender a chave e a porta, né? Acho que foi esse o caminho. Foi esse e também o caminho. Porque eu participei de um podcast, né? E deu boom, assim. Exatamente. Mas na mente dele, que eu tava correndo. Exatamente, foi isso. A conversa sobre fazer algo já existia. E aí, certa-feira, né? Ela foi convidada para um podcast. E eu me lembro que foi muito interessante, porque eu já havia esse desejo no meu coração, já comentava. Na verdade, eu acho que desde que eu entendi que o audiovisual estava crescendo, em 2018, começou aquela mania de podcasts surgindo. Sempre teve um desejo no meu coração de fazer um podcast. Mas era apenas uma ideia, tudo é sempre uma ideia, né? E tem coisas que ficam em stand-by, até porque essa aptidão para apresentar um programa, assim, é para vocês. Porque eu gosto literalmente de ficar nos bastidores. E aí ela foi fazer um podcast e o podcast foi incrível. E eu falei assim, nossa, isso aqui é muito bom. Isso aqui pode ser potencializado, sabe? E aí eu conversei com ela e ela falou assim, eu conheço uma amiga incrível. Assim, vamos fazer uma oferta para ela, vamos jogar ideia. E aí foi quando a gente começou. Inclusive o nome, acredito que saiu de uma conversa nossa, não foi meu, né? Acho que foi de vocês, eu não me lembro. Mas o propósito do podcast era resolver uma causa, uma necessidade que nós víamos nas outras pessoas e que a gente tinha primeiramente esse desejo de resolver. Muito bom. Muito bom, sensacional. Porque eu acho que aí já começa, então, a falar um pouco, inclusive, do seu trabalho, que é onde você enxerga potencial nas pessoas, no negócio, e você ajuda essas pessoas a colocarem em prática para que elas consigam viver conforme o seu potencial, né? O que aconteceu aqui com a gente, inclusive. Mas também o quanto que, às vezes, o que falta para as pessoas não é só um empurrão, mas às vezes é um pouquinho de informação também, Exatamente. né? Eu acho que é isso que, inclusive, você faz. Você leva informação e ajuda a pessoa a enxergar esse potencial e assim ela consegue planejar um próprio negócio. Porque isso também é um negócio nosso, né? É um negócio. O podcast, o Sai do Zero, é um negócio. Sim. Então, falando um pouquinho, inclusive, desse tema, né, Má? O que você pensa? O que nasce no seu coração quando fala de planejar seu negócio? Como que é isso? Eu vejo negócios como pessoas. Então, uma empresa é uma pessoa. A gente, na verdade, cria um negócio porque a gente quer um objetivo. Seja ter um dinheiro a mais no fim do mês, sustentar sua família, independência financeira. Algum objetivo todos nós temos. E trabalhar como CLT também é um negócio. Você está vendendo o seu tempo. Você está vendendo o seu conhecimento. Você pagou uma faculdade, você pagou um curso técnico, você pagou algum curso que te proporciona a vender algo seu para aquela empresa. E isso é um negócio, isso é uma troca de riqueza. Negócio é troca de riqueza. Então, eu sou uma riqueza.
Então, eu vejo a criação de um negócio, um planejamento estratégico como isso. Seja para você ter uma finalidade de você ser um empreendedor, seja de você ser um influencer, que é uma nova modalidade de negócio agora, que surgiu, né, por causa do digital, e seja também como um CLT. Tudo é um negócio, tudo que você faz. Inclusive até de certa forma, né, nas nossas relações pessoais. Um casamento é um negócio. Tudo é um negócio. Por quê? Porque nós somos indivíduos separados e nós queremos trocar riqueza. Nós queremos trocar alguma coisa com uma outra pessoa. E tudo isso envolve um trâmite, um objetivo. E é isso. Sim. E quando você fala riquezas também, é legal deixar claro aqui que a gente não está falando só sobre finanças. Exato. É sobre tudo que envolve, por exemplo, os 3 T's que eu sempre gosto de trazer, né? Tempo, talento, tesouro, né? Que é os seus dons, habilidades, o seu tempo, que é também uma venda, né? Muito bom. E a finança, não é só as finanças, não é só o dinheiro em si, é tudo que a nossa história também, né? O que a gente tem ali como experiência para que agrega na vida do outro. Exato. A grande chave é a gente entender como a gente faz negócios. A gente tem muito... surgiu uma onda de vibe empreendedorismo, de empreendedores, né? Que diz que você tem que ser um vendedor em tudo, né? Mas, de certa forma, sim, você é um vendedor em tudo, porque você vende algo de você, né? Mas o cargo em vendedor, não necessariamente você tem que ser ele, entendeu? Tem que ser um vendedor. Você pode ser um auxiliar de vendedor, você pode ser um gerente de vendedores. E eu acho que planeje seu negócio tem a ver aonde eu me encaixo. Porque eu vejo que existem negócios que não fluem, que não deveriam ser como são, porque, de certa forma, o empreendedor ainda não achou o seu lugar dentro do negócio dele, do negócio que ele criou. Então, às vezes, ele está sendo um gestor, sendo que ele não tem, talvez, essa aptidão para ser um gestor do seu próprio negócio. E tá tudo bem. Às vezes, ele é um bom vendedor. E ser um bom vendedor é muito bom. Às vezes, ele é um bom vendedor, mas ele não é um bom gestor. Então, e às vezes ele não é nenhum dos dois, mas ele tem uma visão grande de negócios. E aí ele precisa de pessoas que façam isso para ele. Entender isso é entender o que é estratégia. Todo negócio surge de uma necessidade, surge de uma oportunidade de crescimento, e para mim alcançar esse objetivo eu tenho que ter uma estratégia. A estratégia de negócio. Para resolver um problema. Para resolver um problema. Muito bom. Você faz o caminho ali. Exatamente. Que demais esse posicionamento, porque foi levantado, inclusive, uma pesquisa que aqui no Brasil, a cada 1 minuto, 4 empresas fecham. Sim. Porque justamente, talvez, a pessoa, né, que está nos ouvindo, por exemplo, ela pode ser uma pessoa CLT, que como foi muito bem dito, e pode ser uma pessoa que deseja muito ter um negócio, ou tem o seu próprio negócio, e eu acho que aqui a gente está partindo das chaves, né? Você já começou falando de uma. Então, a primeira quando se trata de planejar o seu negócio, entenda qual que é a sua função, a sua habilidade, talvez o seu potencial também, né, para aquilo. A visão do negócio. E você se conhecer também, né? Acho que é isso que você está tentando dizer. Exatamente. Todo negócio surge por causa desse insight. E como eu tenho esse insight? O grande ponto eu preciso de uma estratégia. O que é estratégia? Né? Se a gente for voltar na história, existiam batalhas brutais, né, de disputa por interesse. E em algum momento alguém chegou e falou assim, olha, a gente precisa ter uma estratégia. A gente precisa ganhar essa guerra, a gente precisa vencer essa batalha com menos perda possível. Esse é o nosso objetivo. Então vamos nos organizar. Porque se eu tenho um exército poderoso, mas se eu vou sem entender o que eu estou fazendo, sem saber aonde eu estou pisando... O ponto fraco dele, o nosso ponto fraco. Exato. Eu tô indo pra morte. Então, vamos nos organizar. E aí surge o conceito de estratégia. Então, estratégia em negócios é o quê? A mesma coisa. Vamos nos organizar, vamos entender alguns pontos pra gente partir ter uma visão clara, e assim a gente pode avançar pro nosso objetivo. Aí a gente monta uma tática.
Aí a tática é você que vai definir de acordo com a sua estratégia, de acordo com a sua visão, de acordo com aquilo que você entendeu do seu negócio. O seu nicho também, né? Exato. Aí que a gente vai falar também sobre o posicionamento de marca, essas coisas também. Eu acredito, né? É por aí. Perfeito. Nasce da estratégia. A estratégia é o primeiro ponto. Então, o que é estratégia? É muito conceitual, é muito abstrato, é uma ideia. Porque nem toda estratégia, ela vai funcionar. É uma visão muito de algo que você pensa, entende e coloca em pontos e fala assim, vamos colocar agora uma tática pra gente ver se a gente vai alcançar. Tá tudo bem mudar a estratégia. Tem muita gente que não gosta de mudar a estratégia e não muda. E aí o mercado engole. É aquela frase, né? Se você quer fazer diferente, então, como que é? Você tem que mudar o que você faz, né? O seu comportamento. Exatamente. Se você quer coisas diferentes, faça coisas diferentes. Sim. Muito bom. Eu anotei alguns pontos aqui de algumas chaves sobre o que é estratégia, né? E a gente tem que ter, pelo menos assim, de certa forma, lógico que a gente tem que ter muito conhecimento, né? Mas três chaves específicas, né? Que eu falo que é informação, né? E então, quando você vai abrir um negócio, você tem que ter informação. Você tem que saber onde você está entrando. Você tem que conhecer o seu produto. Saber a regra de negócio daquele produto. Porque cada produto... Abrir uma farmácia é uma coisa. Abrir um mercado é outra. Sim. Abrir uma loja de ferramentas é outra. São regras de negócios diferentes. Abrir uma loja em um marketplace é totalmente diferente. Às vezes eu tenho uma ideia de um negócio. Eu trabalhei... sei lá, talvez em uma agência. Agora eu vou abrir o meu próprio negócio. Vou abrir o meu negócio que vai ser uma sorveteria no meu bairro. Para fazer uma renda extra. A regra de negócio daquele nicho é diferente. Então, primeiramente, você vai ter que mergulhar nisso antes de poder abrir o seu negócio. Porque senão você também vai ser penoso o seu trabalho. Não que você não vai conseguir, mas vai ser mais penoso. Com certeza. E pode ser que não consiga mesmo, porque não levantou as perguntas que são necessárias, né? Então, fazer um estudo de campo mesmo, né? Exatamente. Tem informação. O grande ouro desse século, né? Vamos falar dessa forma? É a informação. Quanto mais informação eu tenho. Imagina que eu sei que a água vai acabar em um bairro. E de repente passa um caminhão de água vendendo. Um monte de gente com sede. Informação. Se eu tivesse a previsão de que isso ia acontecer, eu já estava preparado para ofertar aquele produto. Então, o segredo é informação. Como eu obtenho informação chaves? O que é informação? Né? O que é? A informação, na verdade, é uma comunicação, é uma linguagem. Né? Da onde surgem as linguagens? Se a gente voltar lá atrás. Né? Lógico que a gente não vai entrar em pontos certinhos historicamente, né? Enfim, mas falando, né? Os homens da caverna foram lá e fizeram uma pintura na parede e deixaram uma comunicação para a próxima geração. E aí essas pessoas, filhos, né? Desses homens, obtiveram essa informação e guardaram e aprimoraram mais essa informação e foi passado de geração em geração. Então a gente descobre que os líderes e os reis e os senhores sempre foram aqueles que sempre tiveram a informação passada de geração em geração. Então, quando a gente talvez vê os nossos avós que falam, estuda, meu filho. Por quê? Porque a gente sabe que a informação que esses obtiveram, talvez de faculdades, de homens poderosos, são informações chaves para que eles possam governar o mundo. Então, a informação foi passada de geração em geração para que essa linhagem se perpetue. Essa linhagem de senhores, essa linhagem de reis. Então, vamos lá, talvez para os tempos medievais. Quantas pessoas analfabetas existiam? Então, existiam os mensageiros que mandavam mensagens de reis em reis. Né? E por mais que talvez alguém pudesse interceptar, eles não sabiam o que continha na mensagem. Porque eles não tinham informação sobre o que era aquilo, né? Então, sempre os mais intelectuais foram os senhores, foram os reis.
Só que a partir do momento que a informação consegue ser mais difundida, mais espalhada, e as pessoas conseguem ter mais conhecimento e acesso, a gente precisa mudar o código. Matemática. E os matemáticos começaram a ser mais poderosos. Lembrando até do filme, como que é? Aquele filme do código. Sim, aquele filme é muito interessante. Esqueci o nome dele. Da Segunda Guerra, Exatamente. Jogo de imitação. Sim. E eles ganham uma guerra por causa do código Morse. Então, exatamente esse exemplo. Porque um tipo de código pode determinar quem vai vencer uma guerra. Olha só. O poder que isso tem. O poder de uma informação. O poder de uma informação. Quando essa linguagem, né? Esse filme representa, talvez, o primeiro computador criado, né? De plataforma. E aí, essa linguagem através dos transistores, né? Não vamos entrar numa coisa técnica aqui, né? Mas essa linguagem digital começa a ser aprimorada. E a gente tem uma revolução de máquinas, né? Aí, onde a tecnologia começa a avançar. E quem se torna os poderosos? Aqueles que conseguem dominar essa linguagem de computadores. E como que isso vai para o meu posicionamento de marca? O seu posicionamento de marca vai a partir de quando você entende que você tem que dominar a informação do seu negócio. A linguagem falada no seu negócio. Exemplo, não adianta eu falar de business para uma criança. Ela tem uma linguagem mais, talvez, de entretenimento. Então, quando eu começo a usar uma linguagem correta pro meu público, e aí surge aquele fato, a gente precisa fazer um estudo de negócio para a gente entender quem é seu público. Porque a gente precisa entender como que o seu público se comunica. Se eu conseguir criar uma forma de me conectar com o meu público, eu mato um grande problema de todos os negócios, que é conseguir convencer ele a comprar de mim, a trocar comigo. Eu não sei inglês e você sabe inglês. Eu vou tentar vender um produto para ti. Talvez eu não consiga, porque eu não consigo me comunicar com você. Mas a Kathleen consegue, ela fala inglês, ela é fluente. E ela vai te vender um produto. Ela tem muito mais chance de conseguir fazer essa conversão, porque ela fala a sua linguagem. Ela dominou isso daí. E a grande questão é que nós temos empresas que elas não acertam a sua comunicação. Não porque ela está vendendo um produto ruim, mas porque ainda ela não conseguiu alcançar o seu público-alvo com aquela comunicação assertiva. Aí entra uma revolução do marketing, né? Nós tínhamos um marketing, né? Até alguns anos atrás, onde eu precisava simplesmente vender um produto e alcançar ele, achar ele. Não, hoje, como a concorrência está ampla, eu preciso encontrar ele. Eu preciso ter uma comunicação que se comunique com ele, que ele se identifique comigo, para poder gerar uma conversão. Mas essa marca também, eu tô lembrando aqui do que eu vivo, né? Sim. Então, assim, minha marca é o Northace. Eu sei que é uma comunicação para chegar na outra pessoa, mas tem muito de mim também. Muito bom. Né? Então, assim, eu queria que você falasse sobre isso também. Porque quando eu fui criar essa marca, eu lembro que a pessoa me pediu referências do que eu entendia na minha visão de mundo sobre a psicologia, sobre coisas que eu gosto. Então, lembro que pediu uma música, um texto, livro, até cor, né? Então, assim, aquilo... Nossa, que foi tão gostoso fazer aquilo. Acho que é a parte mais gostosa, né? E depois ele apresentou e eu fiquei, assim, pasma. Eu falei, cara, você conseguiu colocar num símbolo só, né? Depois ele fez o logo ali. É tudo que eu entendo com a psicologia e comigo. Eu vou vender algo para alguém, mas isso vai ter muito de mim também. A pessoa ela vai conhecer a Elaine também. Muito bom. Nesse sentido da marca em si. Né? Fala um pouco sobre isso também. A segunda chave, que é a troca de riqueza. Essa é talvez eu acho que é uma ideia muito abstrata, mas que faz todo sentido. Como eu falei, estratégia é algo abstrato, conceitual.
E na minha experiência de mercado, a gente tem que entender o que é troca de riqueza. Voltando ao passado. O que era a troca de riqueza antes? Os metais preciosos. Porque era necessário para a guerra. Era necessário para aquele tempo. Futuramente, né, passou-se um tempo, foi as especiarias. Então, o pessoal, os camponeses, né, que produziam as especiarias, eles conseguiam trocar por metais. Também isso era uma troca de riqueza. Ainda começava a se surgir a ideia de moeda, né? Depois foram criadas as moedas, né? E aí, quando a gente depois tem as revoluções, principalmente a primeira revolução, né? Onde nós temos bastante camponeses vindo para a cidade, é porque chegou um momento da história que a industrialização, ela falava, olha, a gente não quer mais as suas especiarias, aquilo que você produz, que a gente consegue produzir. Então agora eu quero sua mão de obra. Sai do campo. Aí começa a urbanização. E aí depois começam os direitos, enfim. Depois a gente tem a globalização. Que não basta você ter mão de obra, você tem que ter conhecimento intelectual para poder operar minhas máquinas. Hoje a gente está fazendo uma nova transformação, que é a modernização, né? Então, eu tenho o meu conhecimento e eu preciso desse conhecimento para criar coisas. Porque tudo já está criado. A gente está passando por um tempo de inovações. Então, quando provavelmente o consultor ele te perguntou coisas que você gosta, é porque ele precisava criar algo. Quem é Elaine? Quem é Kathleen? O que a Kathleen gosta? O que a Elaine gosta? Qual é a sua visão de mundo? O que te motiva? Porque isso que é talvez somente seu é único no mundo e tem um valor próprio. E isso não pode ser copiado por alguém, porque é seu. Então, já que é algo seu, já que é um valor seu, algo eu autêntico, consigo trocar. É único, né? Então, Exato. tipo, já que tem tanta coisa aí no mundo, não tem uma Kathleen. Exato. Né? Não tem uma... É uma raridade, né? Eu acho que tem a gente tem algumas raridades dentro da nossa persona, né? Então, por exemplo, eu acho que nisso eu não sei se entra, mas... Porque eu tô aprendendo aqui também, né, gente? Mas, por exemplo, teve uma galera uma vez que numa palestra me perguntou assim, tá, beleza, Kathleen, então, você tá falando de raridade. Então, assim, quem que tem mais valor para a sociedade? A professora ou o Neymar? Obviamente, eu respondi a professora, né? Porque ela forma cidadãos, ela... né? Ah, tá, mas... Então por que o Neymar ganha milhões e a professora não? Né? Entrando nessa questão de valores. Mas é por conta da raridade do Neymar. Exato. Professores existem. E cada professor tem a sua raridade. Né? Existe algo que é único dentro deles. Mas um Neymar, um Messi, um Cristiano Ronaldo, né? Pela habilidade que eles têm, eles se tornaram raros naquilo. E aí eles acabam ficando mais em ascensão. Né? Não sei se entra nesse sentido também do quanto que, sabem, por exemplo, sabem se posicionar. Porque existem cantores que são muito melhores de qualquer outro que você pode imaginar. Por exemplo, tem cantores que cantam muito mais que a Anitta, obviamente, mas não tem o mesmo sucesso que o dela, porque ela soube se posicionar, ela soube comunicar o que é dela pro outro e o outro se identifica e isso não faz o o negócio girar. dela, né? O outro abraça a persona dela e fala, meu, que da hora que essa mina é. Exato. Ela tem autenticidade, ela, né? E aí, eu acho que então, essa é a chave. Essa é a chave. Porque agora que que eu juntei dois pensamentos, eu posso colocar um terceiro, que é a minha visão. Ou seja, legal, Matheus, entendi. O mundo precisa trocar riquezas. Eu sou uma moeda. Eu tenho valores. Eu tenho uma personalidade única. Eu preciso agora, então, entender o quê? Uma comunicação. Legal, eu tenho uma comunicação, eu consigo me falar com pessoas. Mas por que eu não cresço? Porque talvez você ainda não expandiu a sua visão para um lugar que não tenha aquilo que você pode oferecer. Então, nesse... alvo, né? Exatamente, a gente precisa sair de um lugar de transicionamento. De conforto também, Exatamente. Né? Eu Então, eu preciso alcançar, né? O negócio tem... Os mercantes, vamos falar, no passado, eles transicionavam de regiões em regiões
para alcançar o meu objetivo e voltar. Quantos mercantes não naufragaram em navios buscando o mercado? Então, na verdade, o negócio tem a ver com eu preciso transicionar para poder alcançar. Então, o posicionamento de marca, o posicionamento de quem você é, o posicionamento do seu negócio tem a ver. Legal, beleza, mas onde eu vou me estabelecer? Aonde estão precisando de mim? Porque às vezes as pessoas elas podem ter entendido tudo isso, a questão da informação, da marca, só que ela tá no lugar errado. Exatamente. É aquela questão da água. Aqui tem bastante água. Quanto custa uma água? R$2. Imagina no aeroporto. R$8. Parece uma coisa tão clichê, né? Ai, mas eu fico tão inconformada com esse negócio de água. Tô inconformada de pagar R$12 numa água. Que eu, né, Sai de um eu pago lugar que era 97 aqui na dois, esquina. Eu fui jogar bola um dia desses. Aí, com sede, corri. Falei, amigo, por favor, onde tem um bebedor aqui? Não tem bebedor. A água custa R$4. Nossa. Uau. Fui lá e paguei, porque... Claro, uns choram, os outros vendem lenço, né, gente? É a vida, cara. Se eu soubesse, eu tinha levado água. Eu tinha levado uma garrafinha. Exato. Mas, Omar, isso me toca bastante, porque primeiro você começa falando sobre a informação, né? E uma coisa que me chama muito a atenção é o que é sorte, né? A sorte, ela acontece quando a preparação... quando, na verdade... A sorte acontece quando existe a oportunidade de você estar preparado. Sim. Né? E como você está preparado? Você está preparado se você se prepara, se você se informa, se você vai atrás de conhecimento. Né? Então, eu acredito que existem sorte, sim. Inclusive, eu acho que nesse ponto que você está falando, sobre abraçar as oportunidades, né, que chegam. Porque às vezes a pessoa não sabe ir para esse lugar, ela está num lugar, ela precisa transicionar, ela precisa sair desse conforto que ela tá, mas às vezes ela tem dificuldade de identificar aquilo como sendo uma oportunidade para ela. Perfeito. Transicionar, né? E eu acho que quanto mais informação você tem, mais preparado você tá, a sorte te encontra, porque aí quando a sorte chegar, você tá preparado e você consegue aproveitar a oportunidade. Exato. Sim. Não adianta nada a sorte vir e você não tá preparado. Exato. Né? Esse é o conceito de missão, visão e valores de uma empresa. Isso é estratégia. É básico do marketing. é uma, de certa forma, assim, a gente precisa entender que todo negócio tem a oportunidade de crescer e se tornar algo grande. O que muda de negócio para negócio não são os gestores. Vamos falar, quem teve mais sorte? O que tinha R$100 mil para poder investir no negócio ou o que tinha apenas 1.000? É o gestor? Não. É a oportunidade, é o que ele estava vendendo. É como ele fez uma boa estratégia. É o local onde ele estava. É as pessoas que ele conhecia. É todo um conjunto, sabe? É toda uma rede que eu preciso estar preparado. E que ele estava valorizando. E que ele valorizou. Né? Porque e é que o ele enxergou. trabalho duro, aquela questão de você bateu a meta, dobra a meta, né? Tipo, não, eu reconheço onde eu estou e eu preciso me doar neste lugar. Eu preciso me doar. É exatamente isso. Essa visão, a visão, ela também vem, talvez, de um grande podcast que a gente fez aqui de propósito. Eu acho que, assim, todos os podcasts que a gente fez aqui, o intuito foi, você precisa identificar algo em você para que você possa fazer alguma coisa. Todos os podcasts. Maternidade, propósito, espiritualidade, corpo, alma. Tudo isso. Para quê? Porque o grande segredo, e quanto mais as pessoas entenderem isso, para uma revolução que está acontecendo, vai ficar cada vez essa pessoa que entender isso, ela vai ganhar mais dinheiro, vai fazer mais riqueza. Porque futuramente, a ideia talvez uma ideia utópica, mas que eu não acho que é utópica e que vai ser uma realidade, é que funções serão substituídas por inteligência artificial, por robôs. Uber vai ser substituído. Então, empregos serão substituídos. A gente sabe disso. O cobrador lá do ônibus foi substituído. Vai ser substituído. Eu lembro a primeira vez que aqui em Limeira teve isso. Eu falei, gente,
Quando lá no passado, vendo criança... Tinha motorista e cobrador. Que a gente ia ficar sem Fazer amizade com o cobrador, inclusive. Às vezes passava de baixo. Não, assim, e ainda o cobrador, ele tinha uma ficha. Oi, gente, tem cartão. Não, você passa a compra no relógio. É. Gente, isso pra mim é o Nossa, ápice da tecnologia, sinceramente. Mas tudo bem. Mas isso vai... A tecnologia, ela tá consumindo isso. E quais são as funções, os cargos que vão permanecer? Cargos que têm autenticidade. Cargos que carregam pessoas. Cargos que uma IA não consegue substituir. Sim. O ser humano. A IA não consegue ter criatividade. Inteligência artificial nasceu para servir. Lógico que se há uma grande discussão, enfim, a gente tá falando do que a gente vê e não de coisas filosóficas que ainda não aconteceram. Legal, para onde o mundo está se caminhando? O mundo está se encaminhando para um mundo onde a gente vai ter que se adaptar a funções que provavelmente são substituíveis hoje, mas que necessariamente precisam da nossa criatividade, da nossa... de quem somos como nossa seres humanos. autenticidade, nossa essência. Valores. Aquilo que não pode ser substituído. Né? Sim. Isso mesmo. Exato. Até porque por trás de um A tem um ser humano, né? Exatamente. Exato. Exatamente. Essa visão de crescimento me gera propósito. E o propósito é o que te move. O propósito é o que move um negócio. É isso. O propósito Então, você não acha que também é uma pergunta a se fazer, então, que antes de qualquer coisa eu preciso saber o meu propósito? Porque Perfeitamente. a gente precisa também ter essa visão. Mas assim, gente, é interessante a gente falar isso aqui, né? Porque às vezes eu mesmo já comecei coisas que eu não via muito propósito. Comecei porque eu tava necessitada, eu precisava. E aí eu fui vendo o que eu tinha, não, eu tenho isso, dá para fazer uma renda aqui, ou eu posso ajudar aqui alguém, ou eu, sei lá, vou conseguir fazer algo com isso. Mas não necessariamente que eu tinha um propósito, sabe? Depois que ali acontecendo, foi... Caramba, olha só que legal, ajudou essa pessoa. Olha só, me ajudou nisso. E aí eu fui enxergando. Então, acho que existem coisas que são tão inatas, né? São tão assim, essenciais em nós que a gente já consegue ter essa visão. Agora, tem coisas que parece que é no vamos ver, sabe? Sim. Que você fazendo ali, né? Perfeitamente. Lembra do que a gente começou com essa conversa? O que é um negócio? É um objetivo com um fim. Eu preciso... Às vezes meu E o fim é o outro, né? Exato. Eu preciso, de certa forma, cumprir meu objetivo. Então, como fazer isso? Através de uma estratégia. Essas 3 chaves, né? Informação, visão e... Perdi minha colinha aqui, porque a gente já falou de tanta coisa. Posicionamento de marca, entender né? a troca de riqueza. Sim. Aquilo que você carrega. Então, eu anotei aqui também 6 pontos para a criação de um negócio, tá? Matheus, quero criar um negócio hoje. O que eu preciso? Primeira, seja humano. Você precisa entender que a maior troca de valor que você possa ter é você. Você vai... Inúmeras empresas de sucesso têm sucesso porque o dono, ele é aquela pessoa. Flávio Augusto... Rick Chester, grandes empresários que vocês conhecem como influenciadores, e seja você também ser um influenciador, seja você, seja humano. Carregue valores se inspire, seus. mas entenda o que você tem que o outro não tem, né? Perfeito. Tipo o Flávio Augusto. Meu Deus do céu, amo ele, mas eu tenho algo que ele não tem. Exato. É muito muito importante. Admire o outro. Aprenda com o outro. Mas pegue tudo isso e traga para você. O que é você? O que você tem a oferecer? Eu acho que e ter esse norte já é um grande começo, um grande começo. Isso é personalidade. Personalidade dita dita tudo que... Como você vai atender um cliente, como que você vai ter um script de venda, sabe? Por quê? Porque isso é você. Ninguém consegue copiar isso. Isso faz total diferença dentro de um ambiente de negócio. Então,
Esse é o primeiro ponto. Sim, ser Muito bom. humano. Inclusive, eu acho que até as pessoas que a gente segue, né? Isso fica muito estampado. Estampado. A gente não segue porque, ela é nutricionista, porque ela é psicóloga. Não, a gente segue porque ela é ela. Porque ela fala disso de um jeito que é dela. Que a gente se Exatamente. identifica, que ela tem um jeito dela de se expressar, de conseguir Às vezes nem é o transmitir. nosso nicho, né? Mas assim, nossa, ela falou tão bem disso, eu quero ouvir essa pessoa, né? Eu lembrei também de vendas, assim, por exemplo, uma coisa bem simples também. Quero um produto, vou na loja. Se eu sou mal atendida, eu não levo. Sim. Eu não levo, porque aquela pessoa. Eu nem não volto, às soube. vezes. E se é franqueado, tem um roteiro a seguir. Sim. Não, Você até sabe o que esperar. Você vai ser atendido como, sei lá. Mas também o como contrário. Nós atendemos. Mas também ao contrário, às vezes com um produto que eu nem estava muito interessado, mas ele soube tanto me vender aquilo que eu fui e Essa levei. empolgação. Comprei o que nem precisava. Se importar com você. Sim. Se importar com a tua família. A Apple é um modelo disso, né? Esses dias eu mandei mensagem lá pra eles e eles falaram: poxa, olha, sinto muito, gata, pelo que aconteceu. Que isso? Quem que fala assim com você? Né? Uma pessoa que realmente parece que entende a sua dor, que entende você, que quer se aproximar de você, né? Por isso que é a Ipo. Ipo é Ipo, né? Então, acho que nesse ponto, realmente... e saber escutar, né? Eu acho que a gente saber ouvir pessoas que chegaram lá, né? Porque toda vez que eu falo assim, tá, uma pessoa me dá um conselho, beleza, eu filtro, falo, legal. Mas quais os resultados dessa pessoa? Porque isso conta muito, cara. Né? Sei lá. Gente, desculpa, mas você vai ouvir um conselho pra sua vida que vem de um mendigo? Você vai ou não? Você vai colocar em prática? Você vai usar aquilo como um valor da sua vida? Às vezes pode até ser que você extraia algum tipo de lição daquilo, né? Mas para não chegar num lugar que aquela pessoa tá, muitas vezes. Mas assim, qual é o resultado dessas pessoas, né? Que tá me dizendo, o que ela... E eu acho que nesse ponto aí, eu acho que o que gera conexão, humanidade... A pessoa mas... também tem informação, mas não usa também. Então, assim... Exato. Ela quer ficar naquele lugar. E aí ela tem informação, ela tem chaves, né? Mas... Os 3 pontos se encaixam perfeitamente aqui, porque é você. Os 3 dependem um do outro, né? Assim, Sim, eles... Você até consegue ir longe com um, mas necessariamente você vai precisar do outro. Lógico que a gente aprende isso de forma natural. Aqui a gente tá trazendo uma coisa mais organizada. Mas eu conheci empreendedores que falam assim... eu faço isso. Por quê? Porque aprendeu com a vida. Entendeu? Eu conheci empreendedores que nunca fez um DRE na vida. E o cara fatura 300 mil reais por mês. Eu Nunca queria teve uma também organização. falar aqui sobre essa... você colocou aqui também, né? Nunca canse de inovar para se manter. Assim, eu sei que existem os nichos, né? De cada negócio. Mas, assim, como que às vezes é difícil se inovar, né? Sim. Eu falo também da fonte que você vai se inovar. Porque esses dias eu estava ouvindo uma pessoa... E ela falou assim, hoje tem muita informação, mas pouca profundidade. E é mesmo, a gente tem muita informação, né? A gente consegue ter muita informação, isso é muito legal? Ok, na palma da nossa mão, né? A gente vai lá e consegue. Só que o que eu vou fazer com essa informação? É sobre o que a gente está falando aqui, mas a questão da inovação, eu acho que casa aí, é onde eu vou me aprofundar. Perfeitamente. Exato. Eu vejo... Inovação por um tempo atrás foi um grande hype, né? Tipo, vamos inovar, tudo é inovar, né? Eu vejo inovação exatamente como você descreveu. Sobre eu falar de algo que está acontecendo agora, algo talvez deste momento, da minha forma. Isso é inovar. Porque, de verdade, só de você estar fazendo mais do que os outros já é muito. Só de você estar sendo você, já é muito. Só de você estar saindo fora da média, já é muito. Ponto. Não. Mas Matheus, faça isso. Faça algo diferente todos os dias, você vai ver que boa parte da sua vida já vai mudar. Por quê? Porque eu estou fazendo algo diferente. Isso é uma grande coisa. Mas inovar tem a ver também com faça algo talvez no momento, porque senão gastar tempo para ficar criando algo... em um mundo que é muito volátil, em um mundo que é cheio de riscos, em um mundo que tem informação nova todo dia, tu vai perder tempo. E não que seja ruim,
gaste, sei lá, talvez um dia na semana só para criar ideias. Se você gastar um dia da semana para criar ideias, você vai criar ideias pro ano inteiro. E você não vai aplicar todas. Mas, assim, fale de coisas novas e principalmente para criação de conteúdo, quem é influencer, sabe? Então, tipo, fale daquilo que é real, que tá lá em alta. Fala daquilo que tá em alta, porém do seu jeito. Com a sua perspectiva. Exato. Com a sua autenticidade. E isso já vai ser um grande diferencial. Como também inovar possa ser algo que você vai ditar você vai ditar o que vai ser propagado. Porque você também pode ser um canal de influência. Aqui eu entro com influência. Você precisa influenciar. Você precisa dizer como que vai ser a próxima moda. Quando eu entendo que... Porque se você sempre tá uma estação à frente, você já sabe. Peraí, então vou fazer isso porque eu sei que as pessoas vão falar sobre isso. Então você sempre tem que olhar para a próxima estação. A próxima estação é inverno, então eu já tenho que comprar blusa de frio agora. Próxima estação é verão, vou vender minhas blusas de frio e vou comprar mais roupas de verão. Muito rotativa já. Então, um passo à frente. Um passo à frente. Eu já saí da média já. Porque eu acho que isso tem muito a ver com a galera que empreende. Uma das poucas coisas que eu vejo, mas que eu admiro muito em qualidade, é quando a galera sabe prever um problema. O problema não existe ainda, mas ela tem uma previsibilidade que ela prevê o problema e ela já cria soluções para aquilo. Porque, gente, sinceramente, problema qualquer um levanta. Até a minha filha levantou um problema hoje, ela tem 1 ano. Então, assim... A questão é, quem são as pessoas que resolvem? Quem são as pessoas que levantam a solução? Então, acho que nesse ponto, por exemplo, poucas pessoas, às vezes, podem se identificar porque ela tem dificuldade de criar. Todo mundo cria alguma coisa. Às vezes, você criou uma nova rotina para você que está super funcionando. Você inovou aí. Muito bom. Mas, às vezes, se você tem dificuldade de criar algo, de fazer alguma coisa, pelo menos execute o que você já sabe. Né? Porque eu acho que antes eu achava que era 50% talento e 50% execução. Hoje eu entendo que é 80% execução e 20% talento. Né? Por quê? Porque tem muita gente que é talentosa, mas não se submete à ordem do negócio, né? De você fazer, você dedicar um tempo para criar, para planejar. Hábito, disciplina, tudo isso. E eles não fazem isso, aí não conseguem, né, inovar, não conseguem, às vezes, trazer uma ideia e conseguir colocar em prática. Então, tem gente que tem muita ideia, não consegue colocar em prática, né? Eu acho que é por isso que o aprofundamento. Se você vai se identificando e se conhecendo, sabendo que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu crio muito, mas às vezes eu tenho dificuldade de colocar em prática. Então, o que eu faço? Hoje eu tenho condição de contratar alguém e colocar essa pessoa para praticar para mim. Mas, então, deixa eu criar, porque isso é uma coisa boa que eu sei fazer. Kathleen, eu não tenho essa condição hoje. Procure saber como fazer isso. Então, busque, corre atrás. Por quê? No começo, eu tive que ser a contadora, eu tive que ser a que executava, eu tinha que ser a psicóloga, a faxineira, eu tinha que ser tudo. Eu era uma presa. Né? Eu tô então, nessa eu fazia. Perfeito. Você fez uma já alcancei você, amiga. Ela fez uma estratégia pra ela. Sim. Eu entendi quem eu sou, eu entendi que eu sou bom, eu entendi que eu posso fazer, eu entendi que eu crio. Legal, não consigo fazer nada disso. E aí, o que eu vou fazer? Vou desistir? Não. Vou criar uma estratégia pra mim conseguir fazer o que eu não consigo fazer. Pronto, já resolvi. Vou contratar alguém. Sim. E pode ser que... É interessante a gente falar desses começos também... Que eu reconheço que eu ainda estou no começo, por mais que eu tenha uma caminhada ainda, mas estou no começo. Que a gente tem que se submeter mesmo a esse processo, sabe? A gente precisa trabalhar duro, a gente precisa fazer, sabe? Eu queria muito alguém fazendo algo para mim que hoje ocupa muito do meu tempo? Queria, mas eu não tenho. Mas eu tenho uma estratégia, eu tenho uma rotina, eu posso pensar aqui, tirar aqui e fazer, né? Então, assim, esse começo, se submeta ao processo, aquilo é temporário, é uma fase, isso você vai aprender tanto, para quando você chegar lá na frente também, você entender, não, eu passei lá na frente, eu sei como é que é fazer isso, eu valorizo esse trabalho, eu valorizo esse processo, e aí você começa também até a entender quem que valoriza esse processo estando junto com você, você vai até entendendo quem são as pessoas que estão com você, porque se você vê que a pessoa ela tá ali mais para lá do que para cá, ela não tá valorizando, ela não sabe o preço que você pagou para estar onde você tá. Então, valoriza. Esse início é importantíssimo para você chegar onde você quer chegar. Muito bom. E eu tenho, acho que, de tanto ver isso daí, eu pensei muito sobre como resolver esse grande problema de execução.
que as pessoas têm uma grande dificuldade de executar aquilo. Uma vez eu conheci um empreendedor, não vou citar nome, assim, de verdade. Cada loja de R$1 milhão, grande, indo para a segunda loja. E ele falou assim, perdão, eu destravei quando eu perdi a vergonha. Eu destravei quando eu perdi a vergonha. Aí eu falei assim, nossa, legal. E quando você perdeu a vergonha? Eu falei assim, quando eu precisei. Então, tipo assim, a execução tem muito a ver com, tipo assim, cara, lógico, todo empreendedor vai sentir isso pelo menos uma vez na vida. Se você não sentiu isso, você não é empreendedor, sinto muito, você... Brincadeira. Mas é a água bater na bunda. Sim. Você precisa fazer. Muito bom. Eu tenho conta pra pagar, meu amigo. Sim. E justamente o sair do zero, né? Porque saiu quando a água bateu na bunda, né? Exato. Eu sempre falei que eu não ia empreender. Eu nunca quis empreender. E quando eu comecei a empreender, foi quando a água bateu na bunda. E aí eu olhei e falei, meu Deus, eu não tenho para onde ir. Eu preciso fazer isso. Quais as estratégias, quais os caminhos que eu tenho? E aí eu comecei a entender que aquilo me faria chegar num lugar onde eu sempre corri. Né, que eu tinha medo de empreender, né? Eu vi muita falência, né, durante a minha vida. E aconteceu comigo também, em um determinado momento. Então, quando eu olhei, eu falei, eu não quero ir para esse lado, só que eu sei que é o que vai me salvar. Então, da onde eu mais corri é onde eu fui, depois que a água bateu na bunda. E hoje eu gosto disso, hoje eu vejo propósito nisso. E quanto que eu corri, sabe? Eu poderia ter até... olhado com outros olhos e ter feito até antes isso. Mas foi quando bateu mesmo a água na bunda e foi desse jeito. Maturidade. Mas adquirindo essa maturidade. Ainda bem que você reconheceu esse caminho, né? Próprio, seu, único, não ficou se comparando, porque isso é importante também. Exato. Mas eu acho que só para fechar sobre... Eu acho que quando o dinheiro entra, a vergonha sai também. Sim. Então, acho que a galera... Se sente motivada. A galera Nossa, também... Né? Muito bom isso. Então, inclusive, o resultado também, né? Exato. A gente tem que ter amor pelos resultados que a gente tem. Senão, cara, isso tem que ser um impulsionador pra gente. Senão, a gente não chega em lugar nenhum. Concordo 100%. Concordo 100%. Bom, você tem mais algum... Só para falar e encerrar, e que são 6 pontos, né? Então, a gente falou, seja humano, cria uma estratégia, tem a cura pro seu negócio, pra causa, né? Tem uma cura para o problema que você está enfrentando. Ou seja, Matheus, no meu lugar, não tem nenhuma sorveteria, vou abrir uma sorveteria. Você tem que ter uma solução. Matheus, já existe tantos negócios por aí, mas eu faço isso e eu acho que eu posso ser empreendedor. Tá, legal, o que você vai fazer de diferente? Então tem a cura, né? Isso vai te motivar. Exatamente. Tenha a cura para essa dor. Você vai ter um super negócio. Nunca canse de inovar. E o último, e eu acho super importante, que é o que nós estamos fazendo aqui, sabe? Talvez você esteja influenciando alguém que você não saiba. Então, tipo assim, eu gosto muito de ficar no bastidor. Pra mim, tá lindo e maravilhoso, gente, lá. E, de certa forma, eu estou influenciando pessoas lá. Ninguém tá me vendo. Tá tudo bem. Estratégia é sobre isso. Às vezes vai ter pessoas que vão estar na linha de frente, vai ter pessoas que vão estar na linha de trás, vai ter pessoas que vão estar coordenando alguma coisa, mas você está fazendo parte. Você está influenciando de acordo com os seus resultados, de acordo com como você se move, como você fala, como você potencializa coisas. Então, crie influência. E a sua influência vai à sua frente. A sua fama vai à sua frente. Quando me falam da Kathleen e da Elaine, eu já sei quem são. Eu posso colocar o meu nome também na frente, sabe por quê? Porque eu confio nelas. A sua influência vai na frente. Isso é necessário para um negócio. Então, para tudo isso, crie uma grande estratégia. Talvez você não vá alcançar ela. Tá tudo bem. Mas pelo menos você criou. E depois você pode modificar essa estratégia. Mas coloca passos práticos também. Não adianta você criar algo e não tirar do papel. Mas, Matheus, tem medo de quebrar a cara.
Todo mundo que é grande teve esse medo de quebrar a cara. Tem grandes chances disso acontecer. Tem grande Não, chance. isso vai acontecer. Né? Exatamente. E tá tudo bem. Quando você quebrar a cara, você vai descobrir que o chão não é tão duro. Isso não te mata, não. Isso não te mata. Exato. Te fortalece, como a vovó sempre diz. Que Exatamente. você consegue se levantar, né? Exatamente. A força que você tem nisso tudo. O que não te mata, te fortalece. Perfeito. Muito bom. Gente, eu amei esse episódio. Nossa, parece que eu tô realmente sentada conversando com vocês no café, como a gente sempre faz. Gente, então assim, eu tenho certeza que vocês aprenderam muito. Eu aprendi muito. O Matheus traz muita coisa nova, assim. Tem coisas que eu falo que tem chaves que ele tem que dar para as pessoas. Aquele molho de chaves que a gente tem, ele olha e fala, toma, essa chave aqui, para essa porta. Então, chama ele nas redes sociais se você tá precisando também. Fala a sua rede social. Minha rede social, Instagram apenas. Mate Felipe. Tá bom? Felipe com 2 P's. Matheus Meira, se você não achar. Exatamente. Matheus Meira. Me siga também nas redes sociais, pc.elainemáximo E @Kathleen Menezes. e também no Saia do Zero Cast. Até mais. Tchau, tchau.